Queria chamar aqui o Gui. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria aí? O Gui, ele, assim que nós mantivemos contato com Mateus, o Gui já nos respondeu de prontidão. E eu adorei estar contando com eles aqui. Que Deus venha usá-lo muito. Eu queria que você estendesse as mãos para eles em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu é a palavra, Senhor, Tu é a unção. Que o Senhor venha usar o Teu Filho de uma forma especial nessa noite. E que nós venhamos sair aqui, Pai, pelo Teu santo nome, através da palavra que o Senhor vai usar o Gui nessa noite, revestidos com o Teu poder. Seja o Senhor na vida do Gui nessa noite. Aplauda mais uma vez, queridos. Amém, amém, amém. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Estão todos bem? Felizes? Empolgados com o que Deus tem para fazer nessa noite, nesse lugar? Glória a Deus, glória a Deus. Queria agradecer o convite, para mim um presente, uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Rebustini, alguns me chamam de Gui Rebustini, tanto faz. Eu sou filho de pastor, sou pastor também na Igreja Bíblica da Paz, uma igreja que fica lá na zona norte de São Paulo, ali atrás do Shopping Lar Center, e tem sido um prazer e uma alegria servir ao Senhor. Eu tenho 2 discos gravados, já viajei bastante o Brasil cantando algumas músicas e ministrando em muitos lugares, tenho tido o privilégio de conhecer muitas pessoas, passar em muitos lugares. E uma coisa que eu tenho para dizer é, sempre é uma alegria estar junto com o povo de Deus. Sempre é uma alegria estar na presença de Deus. Na presença de Deus, eu sempre digo isso, não tem limites. Pessoas chegam quebradas na presença de Deus. Pessoas muitas vezes chegam com seus corações abatidos, cansados. Mas muitas vezes na presença de Deus, Deus restaura os corações. Pessoas chegam doentes, muitas vezes na presença de Deus e saem curadas. Vidas chegam quebradas e são restauradas. A presença de Deus é maravilhosa. E Deus está neste lugar nessa noite. A palavra dele diz que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Nós viemos neste lugar nessa noite para buscarmos o Senhor. E ele já está neste lugar. Por isso, fique com o seu coração cheio de expectativas com aquilo que Deus tem para fazer neste lugar nessa noite. Que você não perca nada daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe aqui hoje meu amigo Mateus. Mateus é meu produtor, ele anda comigo na estrada, viagem. Obrigado. Deus abençoe sua vida. A gente tem caminhado junto já há algum tempo, uns 2, 3 anos já, né? E tem sido um prazer e uma alegria ter ele comigo também. Se você está aí com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Marcos, ou o seu celular, ou o seu tablet, ou alguma coisa que tenha a Bíblia. Que hoje em dia eu mesmo ando algumas vezes sem minha Bíblia, mas tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia em todos os lugares. Marcos no capítulo 4, eu vou ler com vocês. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler mais alguns textos depois, deixa aí aberto Marcos capítulo 4, eu vou ler com vocês dos versículos 26 até o 32. Vocês estão aqui no meio de uma conferência sobre colheita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre frutos, né? Despertando os frutos. E a grande realidade é que os frutos, eles são apenas os resultados, né? O fruto é aquilo que nós colhemos lá na frente, porém existe um processo muito grande, algumas vezes, para chegarmos até o lugar do fruto. A grande realidade é que todos nós queremos colher bons frutos, é verdade ou não é? Se eu perguntar aqui para você, você quer colher bons frutos? Você quer viver a bênção de Deus na sua vida? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você? A igreja inteira vai levantar a mão e dar glória e dizer, eu recebo, eu quero, nós queremos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. É uma realidade, nós queremos experimentar do fruto, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas a grande realidade é que muitas vezes a igreja, as pessoas que estão dentro da igreja,
elas não entendem que existe um caminho a ser percorrido. Elas não conseguem compreender que o fruto é o resultado. Na verdade, o fruto está lá na frente. As pessoas, elas avistam o fruto de longe, elas ficam apaixonadas, é algo que elas querem conquistar, e muitas vezes Deus mesmo planta em seus corações alguns planos, alguns sonhos. Deus fala conosco algumas vezes sobre algumas coisas e os nossos corações ficam empolgados. A gente olha para o futuro e diz: Deus, como eu quero viver isso, como eu quero estar neste lugar que o Senhor sonhou para a minha vida, para que eu esteja. Mas a grande realidade é que muitas vezes no dia seguinte nós nos deparamos com a nossa realidade, nós nos deparamos com as dificuldades da vida, e muitas vezes parece tão impossível vivermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Talvez por causa da nossa realidade, talvez por causa do lugar onde nascemos, talvez por causa da nossa família, talvez por causa da nossa realidade social, enfim, tantos problemas, tantas questões, muitas vezes que tentam afogar aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações. E a vida de todas as formas, e o diabo de todas as formas, todos os dias vai tentar colocar empecilhos à nossa frente para dizer: olha, aquilo que Deus preparou para a sua vida é impossível, você não vai conquistar, você não vai conseguir chegar lá. Mas eu já quero te dizer uma coisa: aquilo que Deus falou com você, a promessa que Deus entregou para a sua vida, se Ele falou com você, Ele é fiel para cumprir. Mas o outro lado da moeda é o seguinte: existe uma parte que você precisa fazer. Eu não sei o que acontece, muitas pessoas quando entregam a sua vida a Jesus, quando se convertem, elas acham que a sua vida agora está resolvida. Puxa, que bênção, eu entreguei o meu coração ao Senhor, eu me converti, me tornei um cristão, agora os meus problemas acabaram, agora está tudo certo, agora olha, eu recebi uma palavra aqui, olha, eu vou colher, eu vou chegar lá, Deus tem um fruto preparado para a minha vida. E elas se enganam, porque a grande realidade é que aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus, Ele vai fazer por você aquilo que você não pode fazer, aquilo que você se levanta para tentar fazer e você não consegue com as suas próprias forças, Deus vai fazer por você. Mas aquilo que você pode fazer, você precisa se levantar e fazer alguma coisa. Existe uma parte da responsabilidade que é de Deus, de fazer o sobrenatural e te levar a um lugar onde você jamais imaginou que você iria. Mas existe a minha e a sua parte também, e essa parte muitos cristãos têm ignorado, e por isso muitos não conseguem estar, muitos não chegam no tempo da colheita, muitos não chegam no tempo onde seria o tempo de Deus de pegar as coisas, de receber os frutos, de receber as bênçãos, tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida delas. Elas desistem antes da hora. Eu gostaria de falar com vocês nessa noite um pouquinho sobre esse processo nas nossas vidas. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 26 a 32 diz assim, Jesus falando: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que a parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. É engraçado como, se nós lermos os evangelhos, muitas vezes Jesus compara as nossas vidas como é que eu posso falar? Como a vida de um agricultor. Jesus nos compara muitas vezes com o processo, na verdade, da agricultura. Ele nos compara com uma árvore. Ele nos compara como uma semente que cai em uma terra e que germina e que nasce uma árvore que cresce e que dá o seu fruto. Nos evangelhos, muitas vezes, nós vemos Jesus falando parábolas sobre isso. Nós vemos Jesus comparando o reino de Deus, comparando as nossas vidas com a plantação, com a semente, com dar frutos.
E aqui o que me chama a atenção, todos nós fazemos parte de um reino. Você acredita nisso? Na oração que Jesus nos ensina, ele fala: olha, vocês devem orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu e você, quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós começamos a fazer parte de outro reino, do reino dos céus. E a nossa missão aqui nessa terra é estabelecermos o reino de Deus aqui na terra. Por isso a oração: venha o teu reino. O reino de Deus, ele é estabelecido aqui na terra através da minha vida e da sua vida também. Agora, que engraçado que nesse texto ele compara uma semente de mostarda, uma pequena semente de mostarda, com o reino de Deus. Mas diz assim que depois, essa pequena semente, depois de semeado, a menor de todas as sementes sobre a terra. Onde que está aqui? Semearemos o reino de Deus, a palavra da vida, sobre a terra. Aqui, ó. Torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aqui fala sobre algo pequeno. Aqui fala: o reino de Deus é como uma semente pequena. Aquilo que Deus começa a fazer é como uma semente pequena. E geralmente as coisas pequenas são desprezadas pelos homens. E geralmente quando é muito pequeno as pessoas desprezam, elas até acham que não é de Deus, mas aqui o texto está dizendo: olha, o reino de Deus, aquilo que Deus faz é pequeno, começa pequeno. Aos olhos talvez dos homens seja insignificante, eles olham e dizem: puxa, nem dão tanto valor assim, porque é tão pequeno, como isso pode dar frutos, como isso pode crescer? Mas a Bíblia aqui está dizendo: o reino de Deus é assim, ele é pequeno, mas ele se torna o maior das hortaliças. A grande realidade é que nós temos um grande Deus que faz grandes coisas. Lá em Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, diz que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são altos, são grandes, são maiores do que nós podemos imaginar ou pensar. A grande realidade é que nós temos um Deus que é grande. Então, quando nós olhamos para coisas pequenas, nós pensamos: puxa, mas será que isso é de Deus? Será que Deus faria dessa forma? Porque nós temos um Deus grande. E muitas vezes nós desprezamos os pequenos começos. Nós desprezamos as pequenas coisas. Às vezes Deus coloca algumas coisas nos nossos corações. Às vezes você dormiu à noite, você teve um sonho, e como José, que estava lá com seus irmãos, Deus colocou um sonho no coração daquele garoto de que um dia ele seria rei, de que um dia ele seria grande, de que um dia toda a sua família iria se prostrar na sua presença. Mas ele acorda no dia seguinte, aquilo era tão distante da sua realidade. E muitas vezes acontece isso conosco. Deus coloca algumas coisas nos nossos corações, mas a gente acorda no dia seguinte e a grande realidade é que esse sonho, isso que Deus falou conosco, está tão distante. Nós não conseguimos entender que existe um começo e que o começo é pequeno. Talvez Deus tenha te mostrado um fruto, uma árvore lá na frente grande, mas a semente é pequena quando ela está nas nossas mãos. Deus colocou algo no seu coração que é grande. Você olha para frente e você diz: Gui, eu sinto que Deus me chamou para algo grande, eu sinto que Deus quer fazer algo na minha vida, mas você não consegue enxergar. Você olha e você diz: mas é tão distante da minha realidade, como que eu vou conquistar aquilo que Deus preparou para a minha vida? Você precisa entender, em primeiro lugar, que a semente, ela é pequena. Você precisa entender que existe um começo, o começo ele é pequeno. Você precisa entender que existe um processo de Deus nas nossas vidas. Se você não for fiel no pouco, se você não confiar na promessa de Deus, se você não confiar na palavra de Deus enquanto você não tem nada, você tem apenas uma semente, certamente você não vai ver os frutos. Mas se você for fiel, se você acreditar: Deus, eu não tenho muitas coisas nas minhas mãos, Deus, parece que eu não vou chegar do outro lado do mar, Deus, parece que isso que o Senhor me prometeu não vai acontecer, eu tenho apenas uma semente. Mas se você pegar essa semente, parece pouco, se você aplicar essa semente, se você cuidar essa semente, pode ter certeza que vai chegar o tempo onde a sua vida vai frutificar. Pode ter certeza que um dia essa semente vai gerar uma árvore grande, onde as pessoas vão olhar e vão ter que reconhecer que Deus abençoou a sua vida. Mas a grande realidade é que todos nós queremos coisas grandes e não entendemos que precisamos passar no teste com Deus.
Deus ele começa fazendo as coisas pequenas. Deus ele começa a trabalhar nas nossas vidas muitas vezes com coisas insignificantes. E a gente olha e a gente até não acredita. Puxa, será que realmente Deus vai fazer isso na minha vida? Aqui nós lemos no texto uma semente insignificante, pequena, a menor delas. Mas assim é o reino de Deus. Vai se tornar maior das hortaliças. Depende de mim e depende de você. A semente, aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele já colocou sobre você. Depende de você acreditar na palavra de Deus. Depende de você pegar a palavra de Deus e tomar posse e dizer: isso é para a minha vida também. Você pode acreditar ou você não pode acreditar, ou você pode não acreditar. Você pode pegar essa semente, você pode aplicar e cuidar e regar e cuidar e tratar dela. E um dia essa semente crescer, ou você pode pegar essa semente e jogar no chão e pisar em cima, porque você não acredita que aquela semente pode dar em alguma coisa. A semente, a palavra de Deus, Ele já depositou nas nossas vidas. Você está aqui hoje, você está ouvindo algo. Você pode tomar a decisão de pegar essa semente e aplicar na sua vida. E certamente, no tempo determinado por Deus, vai acontecer aquilo que tem para acontecer na sua vida. Ou você pode desprezar o pequeno começo e jogar essa semente fora. No versículo 28 diz assim: a terra por si mesma frutifica. Aí os crentes preguiçosos vão dizer: aleluia, tá vendo? Eu aceitei a Jesus, agora não preciso fazer mais nada aqui. Aqui no texto está dizendo: a terra por si mesmo frutifica. Oh, glória a Deus, eu não preciso fazer nada. Agora eu tenho um pai, eu tenho um Deus que é bom. Ele vai fazer tudo por mim. Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai resolver os meus problemas. E a grande realidade é que não é isso que acontece. Olha no versículo 26 o que diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Quem lança a semente à terra? O homem. Quem pega a semente e planta a semente? O homem. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua de fazermos alguma coisa com aquilo que Deus depositou nas nossas vidas. Deus te deu um sonho? Amém. O que você tem feito com esse sonho? Não, Gui, Deus colocou no meu coração que um dia eu vou ser pregador da palavra de Deus. Amém. E o que você tem feito com isso? Você estuda a palavra de Deus? Você lê a Bíblia? Não, ainda não. Você procura progredir, você procura crescer, você se dedica, você busca a Deus. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou no seu coração? Porque tem pessoas que acham que Deus é o Papai Noel. Deus vai vir e vai fazer tudo na sua vida, que Deus vai vir e vai te colocar lá no lugar. Não. Existe a minha parte, existe a sua parte, existe uma responsabilidade que é nossa. Deus muitas vezes quer fazer algumas coisas na vida das pessoas, mas as pessoas não se mexem, elas não saem do lugar, elas ficam esperando. Eu quero te dizer uma coisa: vai continuar esperando. Se você não fizer alguma coisa com aquilo que Deus tem falado com você, você não vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa fazer alguma coisa aqui. Deus tem falado comigo. O que Deus tem falado com você? A fé sem obras é morta, não vale nada. Não adianta você ficar esperando sentado. O que Deus tem falado com você, Gui? Deus tem me falado que eu vou ser isso, amém. O que você tem feito? Você tem feito alguma coisa? Você tem buscado a Deus? Você está estudando? Você está procurando progredir? Você tem buscado direção de Deus? O que você tem feito? A grande realidade é que muitas pessoas esperam apenas em Deus, mas acabam não vivendo aquilo que Deus tem preparado para a vida delas, porque elas não se aplicam e não se dedicam. Existe a parábola do solo na Bíblia, que está lá em Lucas, no capítulo 8. Eu vou ler só a conclusão dela, dos versículos 11 a 15, que diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança.
Aqui nesse texto fala sobre 4 pessoas, ou 4 corações, ou 4 terrenos, que aqui a Bíblia diz que o terreno são os corações, que recebem a palavra, que recebem a semente. Porém a Bíblia aqui vai falar que apenas uma semente vai frutificar, apenas uma semente frutifica. A grande realidade aqui é que tem sido uma realidade na vida da igreja, isso que nós estamos lendo aqui. A semente, ela tem chegado na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus. Muitas pessoas têm recebido de repente por um instante a palavra de Deus. Mas o tempo passa, as coisas da vida muitas vezes sufocam e apertam os problemas, as lutas, as tentações e tantas coisas que rodeiam a nossa vida para tentar afogar a nossa fé e tentar roubar a semente que Deus plantou nos nossos corações. É tão claro aqui que de 4, apenas uma chegou a dar fruto. Aqui a gente vê 4 tipos de solos. Aqui a gente vê um solo que está com pedras, a gente vê um solo que está com espinhos, e o espinho sufoca ali a semente não cresce. E assim é nas nossas vidas também, é um processo. Muitas vezes nós não frutificamos, muitas vezes nós não chegamos no tempo da colheita, muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus tem preparado nas nossas vidas, porque no meio do caminho a nossa semente morre. No meio do caminho, sonhos que estavam de Deus nos nossos corações morrem. No meio do caminho nós desistimos daquela palavra que Deus nos deu. Ah, Gui, mas é porque você não sabe, você não está na minha pele, você não sabe o que eu passo lá dentro da minha casa, querido. Talvez você passe por problemas, talvez você passe por dias difíceis, mas depende de você. Deus está ao seu lado para te ajudar, para te auxiliar. O Espírito Santo de Deus te fortalece todos os dias, mas se você parar no meio do caminho, você não vai chegar lá do outro lado, você não vai viver o tempo da colheita de Deus na sua vida. De 4 terrenos, de 4 pessoas, apenas uma aqui chega no tempo aonde colhe fruto. E é triste pensar que se tem aqui 40 pessoas, se tivesse aqui 4 pessoas sentadas aqui me ouvindo, seria triste pensar de que apenas uma viveria o sobrenatural de Deus na vida dela. Seria triste pensar que eu estava aqui falando com 4 pessoas e apenas uma iria viver aquilo que Deus tinha para a vida dela. Mas a grande realidade é que na vida da igreja isso tem acontecido vez após vez. As pessoas não chegam lá no fim, as pessoas não conseguem guardar a fé, como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E sabe o que isso quer nos dizer? Combati o bom combate é que a vida é um combate. A vida é um combate. Completei a carreira, eu completei e guardei a minha fé. Guardei a minha fé, ele diz, porque sabe por quê? Porque as dificuldades da vida vão tentar afogar e destruir a minha e a sua fé. Os problemas da vida vão tentar te dizer: não, Deus não tem nada com a sua vida. As dificuldades da vida vão tentar dizer: não, aquele sonho que você teve foi coisa da sua cabeça, Deus não tem nada disso para você. Aquilo que você ouviu a voz de Deus um dia falando com você: olha, eu vou te levar àquele lugar. Olha, os problemas da vida tentam afogar a sua fé e dizer: não, Deus é impossível, Deus não vai fazer aquilo na sua vida. Mas aqui nós vemos que o terreno que foi cuidado, o terreno que foi tratado, o terreno que não tinha pedras, o terreno que não tinha espinhos, esse terreno deu frutos. E assim é na minha vida e na sua vida. O terreno aqui fala sobre coração. Se eu guardar o meu coração, se eu me manter firme nessa palavra, se eu me afastar das coisas do mundo, se eu me afastar dos pecados, se eu me afastar de acreditar na palavra de Satanás, se eu confiar na palavra de Deus, vai chegar o dia onde eu vou frutificar. Eu vou receber e viver o tempo da colheita de Deus na minha vida. Agora, sabe qual que é o grande problema? Que tem muitas pessoas que focam tanto na colheita, que focam tanto no dia que eu receber, no dia que eu for, no dia que Deus me levar, que elas se esquecem do processo, elas esquecem de aproveitar o presente. Você não é abençoado? Deus não tem abençoado a sua vida? Ele tem cuidado de você? Ele tem guardado a sua vida? Você está vivo? Você está respirando? Muitas vezes a gente vive o presente olhando para o futuro e se esquece de viver o presente. E tem uma palavra de Deus
que Deus fala através do profeta Jeremias ao povo de Israel que estava no cativeiro. O povo havia sido levado para o cativeiro na Babilônia. E o povo estava numa situação muito difícil. Eles eram o povo da promessa, os judeus, os hebreus, o povo da promessa, o povo que Deus tinha promessas em abençoar, o povo que era herança de Deus. Mas agora eles estão na Babilônia, foram levados cativos, estão presos, estão vivendo como escravos em um tempo difícil. Agora, quando estamos na Babilônia, não é tão fácil assim de acreditarmos nos planos e nos sonhos de Deus para as nossas vidas. É fácil acreditarmos na colheita, é fácil acreditarmos no fruto, é fácil acreditarmos que Deus tem coisas boas quando tudo está tudo bem. Mas muitas vezes quando estamos na Babilônia, quando estamos distantes, quando estamos vivendo dias difíceis, como é difícil acreditarmos que Deus tem promessas, como é difícil acreditarmos que nós vamos colher sim aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E esse povo estava vivendo esta realidade, estavam na Babilônia, os sonhos já tinham ido embora, agora vamos viver aqui, isso é o que nos resta, somos escravos, estamos em terra estrangeira, talvez a gente morra aqui mesmo. Olha, nós somos o povo da promessa, nós somos da família de Abraão, nós somos descendência de Abraão, mas fazer o quê? Agora o nosso fim é aqui. Então Deus manda uma mensagem através do profeta Jeremias àquele povo. E olha o que diz lá em Jeremias 29, nos versículos 4 e até o 11. É a palavra de Deus através do profeta para aquele povo que estava no cativeiro, lá na Babilônia. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dá vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O povo estava lá na Babilônia desistindo da sua vida. O povo estava lá pensando: agora não temos mais nada, agora vamos morrer neste lugar. Mas Deus envia uma mensagem para o povo através do profeta Jeremias e diz assim: olha, vocês estão aí exilados, vocês estão na Babilônia, mas eu tenho uma palavra para vocês: multipliquem-se, construam casas, tenham filhos. Basicamente o que ele estava dizendo é: olha, vocês não precisam parar de viver, porque muitas vezes as pessoas, quando estão enfrentando problemas, quando estão na Babilônia, elas param de viver, elas ficam olhando para o futuro e pensando: como seria bom se eu estivesse na terra da promessa, como seria bom se eu estivesse vivendo no tempo da colheita. Mas Deus manda uma mensagem e diz assim: mesmo no lugar estrangeiro, mesmo no lugar difícil, vocês podem frutificar, vocês podem crescer, eu posso abençoar a vida de vocês. E Deus está nos dizendo isto nessa noite. Talvez você se sinta na Babilônia, você olha para frente e você diz que a colheita está tão distante, parece que eu estou em uma terra estrangeira. Mas nessa noite Deus te diz: no lugar aonde você está, na situação que você está vivendo, Ele quer que você cresça, Ele quer que você saia do lugar, Ele quer que você multiplique, Ele quer que você construa casas. Deus tem bons planos para a sua vida. Viva o presente. Deus tem coisas boas para você hoje. Deus tem milagre para a sua vida hoje. Ele tem coisas boas para o futuro? Tem. Mas Ele tem coisas boas para a sua vida hoje.
Muitas pessoas não frutificam, não vivem o tempo da colheita, não vivem o melhor de Deus em suas vidas, porque elas estão no lugar errado, porque elas não estão no centro da vontade de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 55, dos versículos 6 até o 13, vai falar um pouco sobre os pensamentos e os planos de Deus. Eu dividi em 3 partes, e eu vou ler com vocês dos versículos 6 até o 13, que diz assim: Isaías 55, de 6 a 13: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí no versículo 8 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Dos versículos 10 ao 13 vai falar sobre frutificação, vai falar sobre os frutos, vai falar sobre colheita, vai falar sobre uma chuva que cai do céu, vai falar sobre Deus regando a terra, vai falar sobre a frutificação. Mas o grande problema é que muitas vezes nós tiramos um texto da Bíblia e a gente não entende o que Deus está tentando nos dizer, porque a gente não lê o contexto, a gente não vê o que está falando antes. Eu dividi este texto em 3 partes, e a primeira parte, versículos 6 e 7, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A primeira parte vai falar sobre relacionamento. Deus vai dizer: olha, deixem o pecado de lado, voltem-se para Deus, conectem o coração de vocês com o coração de Deus. A primeira coisa aqui, no livro de Isaías 55, dos 6 e 7, vai falar: vocês precisam se relacionar com Deus, vocês precisam conhecer o coração de Deus. Os frutos, a colheita só está lá no final do texto, mas antes de tudo isso, a mensagem de Deus para as nossas vidas é: vocês precisam se relacionar com Deus. E por que nós precisamos nos relacionarmos com Deus? Depois vai falar que os caminhos, os pensamentos de Deus são altos, que na verdade a nossa mente humana ela não consegue compreender aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não conseguimos compreender. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são altos, os pensamentos do Senhor são altos. Então aí é a razão, o porquê de nos relacionarmos com Deus. Porque à medida que nós nos relacionamos com Deus, à medida que nós conhecemos melhor o Senhor, à medida que nós passamos mais tempo com Deus, à medida que temos mais intimidade com Deus, Deus começa a compartilhar o coração dele conosco. Deus começa a plantar os pensamentos dele nos nossos corações. Deus começa a plantar os sonhos dele nos nossos corações. Há demais para a minha cabeça, mas eu não sei o que aconteceu, Gui. Eu lá no meu tempo com Deus, Deus começou a colocar alguns desejos no meu coração. Deus começou a falar comigo algumas coisas que eu não podia nem imaginar. São coisas grandes, são coisas que eu acho que não são nem para mim. Eu acho que Deus confundiu, eu acho que Deus errou a pessoa. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Eu já me senti assim muitas vezes. Eu desde muito pequeno, eu nasci
Eu estava na barriga da minha mãe, meu pai fundou a Igreja Bíblica da Paz em São Paulo. Eu nasci dentro da igreja. E desde muito pequeno, eu tinha acho que uns 4 anos de idade, eu olhava para o meu pai em cima do púlpito, pregando a palavra de Deus, e eu pensava, uau, eu queria fazer isso também. Eu era um menino tímido, e eu pensava assim, mas eu jamais vou conseguir fazer um dia isso na minha vida. E aquilo ficava dentro do meu coração, eu olhava para o meu pai pregando a palavra de Deus, e aquilo queimava no meu coração. E eu comecei a perceber que não era apenas uma admiração de filho para pai, não era apenas que eu achava o meu pai legal, mas eu comecei a sentir que era Deus falando comigo. Eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo, eu ainda vou usar a sua vida, eu ainda quero que você seja essa pessoa. Eu fui crescendo e aquilo para mim era algo impossível. Eu pensava, mas jamais, eu era aquele menino que fugia do trabalho da escola. Se fosse preciso repetir um ano, mas para não apresentar o trabalho na frente das pessoas, eu fugia e não apresentava. Eu era um menino tímido, eu sofri alguns traumas na minha vida com isso. Eu lembro uma vez que teve uma apresentação das crianças na igreja, e todas as crianças estavam em cima do púlpito, e a Igreja Bíblica da Paz é uma igreja grande. Todos os cultos têm 2.500, 3.000, 4.000 pessoas sentadas assistindo os cultos. E eu lembro que teve uma apresentação das crianças, elas iriam subir em cima do púlpito e falar um versículo da Bíblia para todas as pessoas. E eu já logo neguei, eu falei, não, para mim não dá. Eu não sou a pessoa certa para fazer isso. A tia lá da salinha, não, você consegue? Eu falei, não, isso não é para mim, esquece que eu não vou. Já estava decidido. No dia da apresentação, uma bela criança faltou e ficou uma vaga disponível. A professora lembrou do filho do pastor e veio falar comigo um pouco antes do culto começar. Uma criança faltou, a gente está em apuros, você entra no lugar dela. Eu falei, de jeito nenhum. Ela, não, você consegue, eu vou fazer o seguinte então, eu pego um cartaz e eu escrevo o versículo, é curtinho, e aí eu sento na primeira fileira e eu coloco para você. Se você na hora esquecer, te der um branco, você ficar nervoso, você bate o olho, lê e vai ficar tudo certo. E ela insistiu e eu fiz a besteira de aceitar o convite dela. Eu fui, subi em cima do púlpito com uma fileira de umas 10, 12 crianças. E aí começou a primeira, foi falando, todas falaram bonitinho. Chegou na minha vez. Só que quando estava chegando na minha vez, eu olhava para a professora que estava na minha frente e eu percebi que o cartaz estava de ponta cabeça. Não é mentira isso. E eu falava para ela assim, ó, tentava de todos os jeitos e ela não entendia o que eu estava tentando falar com ela. Ela olhava para mim e falava assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu falava assim. Ela não entendia o que eu estava tentando dizer. O microfone chegou na minha mão, eu peguei o microfone. E eu fiquei olhando para a professora e ela olhava para mim. E eu fiquei acho que uns 40 segundos quieto com o microfone na mão. A igreja começou a dar risada. Todo mundo caiu na gargalhada. Não por maldade. Naquele momento eu passei o microfone para o lado e eu virei para minha mãe. Minha mãe é líder de louvor lá na igreja. E eu agarrei na perna dela e eu chorei ali até o final do culto. Depois o povo cantou, tudo, e eu fiquei ali agarrado na perna dela. Se tivesse um buraco ali no púlpito, eu teria entrado e nunca mais saído dali. Uma coisa tão boba, mas o diabo gritava no meu ouvido dizendo assim, tá vendo só? Deus não tem isso para a sua vida. Você nunca vai conseguir viver aquilo que Deus um dia falou no seu coração. Você é bobo, você não ouviu Deus não. Aquilo foi coisa da sua cabeça. Deus nunca vai te usar dessa forma. Isso não vai acontecer na sua vida. E o diabo foi falando isso comigo, na minha mente por anos e anos e anos. E eu achava que realmente Deus nunca me usaria desta forma. Mas hoje eu estou aqui em Carapicuíba falando com vocês em cima de um púlpito. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não é porque eu sou bom demais, não é porque eu guia demais, porque Ele é um ótimo pregador, não. Porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Porque nós temos um Deus que é fiel. Mas a grande realidade é que no meio do caminho o diabo vai se levantar e vai te dizer, não vai acontecer na sua vida, não, isso que Deus colocou no seu coração, não é para você, você não vai viver esse tempo da colheita não, isso é coisa da sua cabeça, bobo. Olha o lugar onde você nasceu, olha a sua família, olha o seu pai, olha a sua mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que Deus falou no seu coração vai acontecer, porque nós temos um Deus que é fiel. Aí algumas pessoas dizem, tem que ser porque lá em
lá em Salmos, 37:4 diz que Deus satisfará os desejos do meu coração. E eu percebo aqui nesse texto de Isaías, quando fala sobre relacionamento, quando fala sobre os pensamentos de Deus que são altos, que são maiores do que a gente pode imaginar, e depois fala sobre os frutos, eu percebo que Deus está tentando dizer o seguinte: você vai frutificar sim, mas o que você precisa entender é o seguinte: você precisa se relacionar comigo. À medida que você se relaciona comigo, os meus sonhos e os planos que eu tenho para a sua vida, eu vou começar a depositar no seu coração e na sua vida. E aquilo que eu deposito em você, isso sim vai frutificar. Aí você diz: não, isso é bobeira, porque lá em Salmo diz que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. Aquilo que não é só o que precisa vir de Deus na minha vida. Eu posso ter um desejo e Deus vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas você se esquece de que antes de falar que Ele satisfará os desejos do seu coração, lá em Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Basicamente está dizendo a mesma coisa que Isaías. À medida que nós começamos a nos relacionarmos com Deus, nós encontramos prazer na presença de Deus, nós estamos conectados com Deus. Sabe o que acontece? Os nossos desejos começam a mudar, queridos. Ou você realmente acha que Deus satisfaria o desejo do seu coração? Ou você realmente acha que tudo aquilo que você deseja, mesmo ainda sendo perverso, mesmo estando distante de Deus, você desejando coisas erradas, um Deus que é justo, viria e satisfaria o desejo do seu coração? Deus vai fazer o desejo do seu coração, aquele que Ele plantou na verdade no seu coração. À medida que você se deleita no Senhor, à medida que você se agrada nele, à medida que você se relaciona com Ele, então Ele planta desejos no seu coração. Não sei quantos vocês já experimentaram, eu já experimentei isso. Eu não ligava para certas coisas, comecei a gostar. Eu não dava importância para algumas coisas, comecei a dar mais importância. Algumas coisas que eram tão importantes para mim se tornaram tão insignificantes, porque a presença de Deus muda as nossas vidas, os nossos desejos começam a ser mudados, as nossas vontades começam a ser transformadas. Deus começa a plantar aquilo que Ele tem no coração dele, nos nossos corações, e estes desejos então vão frutificar. E isso fala aqui, olha aqui o que diz. Olha o que diz aqui no versículo 11 de Isaías, diz assim: assim será, está falando sobre a frutificação, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então o que vai prosperar? O que vai frutificar? O que vai para frente? O que vai ser o tempo da colheita? Como que nós vamos receber esse fruto? Se nós obedecermos à vontade de Deus, se nós estivermos no lugar certo, no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Aqui ele fala: olha, a palavra para que a designei, é só debaixo do desígnio da vontade de Deus que as coisas vão acontecer nas nossas vidas. A grande realidade é que muitas pessoas, elas estão tão longe na verdade da colheita, porque na verdade elas estão tão distantes do que Deus tinha para a vida delas. Se eu perguntar hoje para você, você tem certeza que você está no lugar onde Deus sonhou que você estivesse? Você tem certeza que você está trabalhando no lugar que Deus queria que você trabalhasse? Você tem certeza que você está estudando no lugar onde Deus queria que você estudasse? Você tem certeza que você está cursando o curso que Deus queria que você cursasse? Você tem certeza que você está namorando a pessoa que Deus tem preparado para a sua vida? A grande realidade é que quando nós paramos e fazemos algumas perguntas, a gente percebe que estamos tão distantes do centro da vontade de Deus. Como pode Deus abençoar a minha vida? Como pode Deus abençoar a sua vida se você não está no centro da vontade dEle? Como que Ele pode abençoar? Como que você pode chegar no tempo onde você percebe: puxa, agora eu estou colhendo, eu estou vivendo um tempo sobrenatural de Deus? Como pode você viver um tempo desse, se você está tão longe, tão distante do centro da vontade de Deus? E Deus deixa muito claro aqui que existe um tempo maravilhoso, sim. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Olha que coisa maravilhosa, não voltará para mim vazia. Vai acontecer, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer.
prosperará naquilo, apenas prosperará naquilo para que a designei. Apenas prosperará naquilo para que Deus designou. A grande realidade é que muitas coisas não vão para frente, porque não são desígnios de Deus, não é da vontade de Deus. Você está lutando, você está tentando, parece que sua vida não rompe, parece que o seu negócio não vai para frente, parece que o namoro não funciona, parece que as coisas não, eu não sei o que está acontecendo, é uma luta, rapaz, lá no meu trabalho, e talvez não está indo para frente, sabe por quê? Porque não é o lugar certo para a sua vida. Você não perguntou para Deus se você deveria estar lá ou não. A grande realidade é que a gente busca Deus muitas vezes quando a gente apenas está em apuros. Você já está lá no meio do problema e você clama, será Deus que era para eu estar aqui? Você devia ter perguntado antes, Deus, devo entrar nessa porta? Deus, aquele é o lugar para que eu, da sua vontade para eu estar. Essa é a pessoa certa para estar ao meu lado. Isso é o que eu devo fazer. Deus, Ele só vai prosperar. Deus, Ele só vai te levar a um lugar de colheita. Deus, Ele só vai te levar a um lugar onde você vai receber os frutos, se você estiver no centro da vontade dEle, se você estiver conectado com Ele, se você ouvir a voz dEle. Você ouve a voz dEle, Ele planta os sonhos, Ele planta os desejos dEle no seu coração. Você acredita naquela palavra, você começa a andar e caminhar em cima daquela palavra. Deus, o Senhor me disse, então vai acontecer. Deus, o Senhor me deu uma palavra, eu estou andando em direção dessa palavra. Nós temos um Deus que é fiel. Será que você não está colhendo aquilo que Deus tem para a sua vida, os frutos, porque Deus não gosta de você? Será que Deus tem filhos prediletos? Será que Ele gosta mais de mim do que Ele gosta de você? Será que Ele olha para você e diz, não, o irmão do lado eu vou abençoar um pouco mais porque eu gosto um pouco mais dele? Será que é isso? Ou será que Ele está tentando te abençoar? Ou será que Ele está tentando te levar a um tempo de colheita? Mas você na verdade está tão longe, tão distante do centro e da vontade dEle, que Ele não consegue fazer nada na sua vida. Ele tem coisas boas. A palavra de Deus nos assegura e nos diz, Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Goste você disso ou não, Deus tem coisas boas para os seus filhos. Se você é filho, João 1,12, mas a todos os que receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você aceitou Jesus no seu coração, a Bíblia te chama de filho. A Bíblia diz que você é cordeiro com Cristo Jesus das bênçãos de Abraão. Através da vida de Jesus nós recebemos as bênçãos, as promessas de Deus na vida de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa também através de Jesus Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós precisamos, nós temos e recebemos através de Jesus. Eu sou essa pessoa. Se você aceitou Jesus no seu coração, você é essa pessoa também. Mas talvez a sua realidade, a sua vida esteja tão distante disso que nós estamos falando esses dias aqui. Talvez você está sentado aqui esses dias e tenha ouvido falar sobre colheita, sobre fruto, sobre um tempo de Deus nas nossas vidas sobrenatural, aquilo que Deus quer fazer. Deus vai frutificar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer. Essa árvore vai dar frutos, esses frutos vão abençoar as vidas, esses frutos vão abençoar a sua vida. Vai acontecer e talvez você esteja sentado pensando, mas está tão distante da minha realidade, está tão distante do que eu estou vivendo. Quantas vezes eu me sentia assim? Eu sentava numa cadeira de igreja, eu ouvia uma palavra, mas não saía da porta, e a realidade era tão distante. Meu Deus, será que isso é para mim mesmo? Será que essa colheita é para mim? Será que essas coisas boas que eu estou ouvindo são para mim? O Senhor tem preparado essas coisas para mim mesmo? Como que o Senhor vai fazer? E na verdade a minha pergunta para você nessa noite não é essa, porque isso não deve ser uma pergunta, porque Deus tem coisas boas para você. Isso não é uma questão. Se você pegar a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você olhar as promessas de Deus para a sua vida, você vai ter certeza que Deus quer te abençoar. Você vai ter certeza que Deus tem uma boa vida para você, independente se nós temos problema ou não. Porque a Bíblia também nos diz que nós teríamos problemas. Não é que a vida do cristão é perfeita, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós sabemos que temos problemas, não é isso que eu estou falando, uma vida perfeita, não. Mas o desejo do coração de Deus é nos abençoar. O desejo do coração de Deus é que o povo dele seja feliz, é que o povo dele tenha alegria, é colocar o povo dele por cabeça e não por cauda,
é que o povo dele vive um tempo de colheita, um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo de festa. Deus quer isso para as nossas vidas. E talvez você diz, puxa, mas como? Talvez você chegou aqui duvidando se Deus teria isso para você. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a pergunta é outra. Talvez não é se Deus tem isso para a sua vida, talvez é, será que eu estou no lugar certo para receber tudo isso que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou apto, pronto para receber isso que Deus tem para a minha vida? Sabe o que eu tenho percebido, queridos? Que nós muitas vezes não recebemos porque não estamos prontos para receber. Nunca é culpa de Deus, a culpa é sempre nossa. Deus muitas vezes não dá porque Ele sabe que Ele não pode dar para algumas pessoas. Ele sabe que se Ele der, financeiramente falando, um pouquinho mais para aquele, ele se perde. Ele sabe que se ele abençoa um pouquinho mais aquele, ele deixa a mulher, ele larga tudo, deixa Deus, larga todo mundo. Deus, Ele conhece os nossos corações. Então a grande realidade é muitas vezes nós não avançamos, nós não chegamos no tempo da colheita, nós não colhemos os bons frutos. Culpa minha e culpa sua. Deus olha para nós com coração de pai, com um coração amoroso, dizendo, filho, cresce, filho, avança, filho, fica pronto, porque eu quero te abençoar, eu quero fazer na sua vida, mas você precisa se preparar, você precisa estar no lugar certo, você precisa ouvir a minha voz, você precisa estar com o seu coração conectado com o meu, você precisa entender que esse negócio que você está metido não é para você, você precisa compreender que o lugar que eu tenho para a sua vida é outro lugar. Você está orando todo dia pedindo, Deus me abençoa aqui, Deus me abençoa aqui, mas o desejo do meu coração é que você não estivesse aí. Como eu posso te abençoar no lugar onde eu não quero que você esteja? Ficamos frustrados porque nossas orações não são ouvidas. E eu estou clamando, estou chorando, já fiz jejum de 30 dias, fui no monte, clamei, chorei, Deus não está ouvindo minha oração, Deus não está me respondendo. Será que Deus não está te respondendo? Será que Deus não está te abençoando no lugar que você está? Simplesmente porque você está no lugar errado? Será que Deus não está fazendo nada na sua vida? Você está orando por uma coisa que não é da vontade dEle. Você está pedindo, não está acontecendo, porque não é isso que Deus tem para a sua vida. Você está insistindo, você está batendo a cabeça. Você está achando que você vai chegar lá. Aí sabe o que acontece? Você começa a achar que não é para você. Então, tá vendo, eu estou orando. Sabe, nunca tive tão consagrado na minha vida. Estou orando, estou clamando, estou jejuando, estou fazendo tudo. Mas Deus não move uma palha a meu favor. Todo mundo está indo para frente, todo mundo está chegando lá, todo mundo parece que a vida está andando, mas a minha, nada está acontecendo. É uma noite para pensarmos. Deus colocou isso no meu coração, uma noite para nós pensarmos no lugar onde nós estamos. Porque isso vai determinar a bênção de Deus nas nossas vidas. Isso vai determinar se a gente vai chegar lá na colheita ou não. Todo mundo quer a colheita. Todo mundo quer estar. Quem não quer? Todo mundo quer viver um tempo bom. Todo mundo quer receber as promessas de Deus na vida. Mas muitas vezes, no processo, a gente se perde. E a gente quer que Deus nos arranque do lugar onde nós estamos e nos coloque lá naquele lugar da bênção. E nos coloque lá naquele lugar da colheita. Mas nessa noite, talvez Deus está nos perguntando, aonde você está? Você está na trilha certa para a colheita? Você está no caminho certo para colher o fruto que eu tenho para a sua vida? Você pegou a estrada certa? Você está na direção certa? Essa estradinha que você está trilhando vai chegar lá? Vai dar lá no lugar onde eu tenho preparado para a sua vida? Ou será que no meio do caminho, por algum motivo, você pegou uma estradinha do lado? Será que no meio do caminho você não pegou um atalho? Será que no meio do caminho a vida... E eu entendo isso, queridos, eu entendo de verdade. Eu entendo porque eu sei que muitas vezes a vida faz isso com a gente. As dificuldades, os problemas, as tristezas da vida muitas vezes nos tiram do foco. A gente se esquece de uma palavra que Deus tinha falado com a gente toma outro rumo. Quando a gente vai ver, a gente está em outro lugar. Lá a criancinha deitada no seu quarto, na sua cama, 5 anos de idade, você ouviu alguma coisa no seu coração, você ouviu que Deus tinha algo para você. E talvez hoje, anos e anos e anos depois, você para para pensar, você pensa,
vida talvez tenha feito isso com você. Os problemas, talvez a família, as dificuldades, as dores da vida te levaram para um caminho que vai ser impossível de você chegar lá. Mas Deus me trouxe nessa para te dizer que existe uma chance de voltar para esse caminho. Que existe uma chance para você se colocar no lugar certo de novo, para você viver o sobrenatural dele na sua vida, para você viver um tempo de colheita na sua vida. O diabo vai te dizer assim: não dá tempo, você já está com 30, 40, com 50, isso ainda com 20. O diabo vai te dizer: não, mas vai ver as coisas que você fez na sua vida, vai, olha os caminhos que você pegou, você nunca vai chegar lá não, filho. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele só me trouxe aqui para te dizer que ainda está disponível. Aquilo que Ele colocou no seu coração está de pé. Ele tem isso para a sua vida ainda. Você pode ter perdido algum tempo, você pode ter perdido alguns anos, e o diabo talvez fale no seu ouvido: você nunca mais vai conseguir chegar lá. E talvez até a palavra de Deus, você ouvindo esses dias, até você ficou até de repente mais frustrado, pensando: puxa vida, como eu queria voltar no tempo, como eu queria voltar atrás, como eu queria ter feito escolhas diferentes, como eu queria ter pego outro caminho. Mas sabe que acontecendo algumas coisas na minha vida, eu acabei me perdendo, me esquecendo daquilo que Deus falou comigo, e eu tomei decisões diferentes, e agora já foi. Deus está te chamando de volta. Deus está te chamando de volta. E de volta aqui, que eu não estou falando que você está desviado, não. Não é que você está desviado, que você abandonou Deus, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que você ame a Deus, mas pode ser que você não esteja no centro da vontade dEle. E deixa eu te dizer uma coisa: se você não estiver no centro da vontade de Deus, você nunca vai ver o sobrenatural dEle na sua vida. A colheita abundante que nós vemos na palavra de Deus, um tempo de milagres de Deus nas nossas vidas, a gente não vive se a gente não está no centro da vontade de Deus. A gente não vive se o nosso coração não está conectado com o coração do Pai. Deus tem boas coisas para a sua vida. Deus tem um tempo de colheita, sim, eu creio firmemente nisso, eu creio com todo o meu coração. Deus é um bom Pai para mim, para você. Tudo isso que vocês estão falando esses dias aqui, eu creio. Colheita de Deus, um tempo de frutificação, eu creio nisso. Mas isso só vai acontecer na sua vida se você estiver no lugar certo. E Deus me mandou nessa noite, nesse lugar, para te falar isso. Eu sinto que é uma noite onde Deus quer alinhar as coisas. Eu sinto que é uma noite onde Deus está te cutucando para você sair da sua zona de conforto e se perguntar. Porque muitas vezes nós não temos coragem de nos questionar. A gente vai vivendo a vida e a gente não tem coragem de bater de frente com a gente mesmo e falar assim: você está no lugar certo? Você está fazendo essas coisas certas? Deus te chamou para isso mesmo que você está fazendo? Às vezes a gente não tem coragem de fazer isso. Aí Deus manda alguém de fora para vir e falar com você. Você precisa parar e pensar, e meditar. Você está no lugar certo? O que você está vivendo hoje é da vontade de Deus? Você está na estrada certa? E se a sua resposta for não, está tudo explicado. Talvez você fique se perguntando: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus... Eu vejo a mão de Deus na vida de todo mundo, eu vejo Deus fazendo na vida de todo mundo, na minha eu não faço. E talvez a resposta está aí. Talvez você ouvindo tudo isso, você chegue à conclusão: puxa, eu acho que Deus não está conseguindo, não está podendo mover na minha vida. Porque na verdade eu me afastei tanto dos propósitos dele. Porque na verdade eu me afastei tanto do caminho que ele tinha para a minha vida. Triste realidade, porém com grande esperança. Porque Deus nessa noite nos chama de volta. Ele nos dá uma chance. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Gostaria de orar com você nessa noite. Porque eu sinto que tem pessoas que talvez estão neste lugar. Que estão neste lugar nessa noite assim. Que talvez você não saiba ainda. Talvez você está com dúvida.
depois de falar sobre tudo isso, talvez você fale, puxa, eu não sei se eu estou no lugar certo, se eu não estou. Eu não sei se eu estou na estrada certa ou se eu não estou. Ou talvez você diga aqui, sabe, a vida me arrancou. O diabo tentou afogar os sonhos que Deus tinha para a minha vida. O diabo falou na minha cabeça que não era para mim, que não tinha jeito. O diabo me acusou e colocou o dedo na minha cara e falou, olha o que você fez. Olha de onde você veio. Porque o diabo ele faz isso mesmo. Mas nessa noite eu quero ter uma oportunidade de orar com você. E a gente colocar os nossos corações na presença de Deus e dizer, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar no lugar onde o Senhor desejou que eu estivesse. Se você sente que você precisa fazer a sua oração, se você sente, eu não estou falando que você é desviado, nada disso, mas se você sente que você precisa estar no lugar, você não está no centro da vontade de Deus, eu quero orar com você. Hoje é uma noite que Deus está te dando uma chance de um recomeço, de você pegar essa estrada de novo, um caminho que Ele tem preparado para a sua vida. E é só nessa estrada que você vai chegar lá na frente e você vai viver um tempo sobrenatural de Deus na sua vida. E você vai poder olhar para trás e dizer que, graças a Deus, que eu tomei uma decisão. Parecia talvez até meio sem sentido, mas eu tomei uma decisão de pegar a estrada certa. E hoje eu vejo que foi a melhor escolha da minha vida. Eu tenho visto isso na vida de pessoas atrás de pessoas. Eu nasci na igreja e tenho visto isso. Quando nós decidimos obedecer a Deus, quando nós decidimos fazer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, a gente começa a ver o sobrenatural dele nas nossas vidas. Você vai ver a mão de Deus, você vai ver a provisão de Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida no momento que você decidir estar no centro da vontade dele. Se você sente que você precisa voltar para o centro, eu quero te convidar, vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar junto com você. Isso não é vergonha para ninguém. Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você sente que você precisa voltar para o centro da vontade, significa que você está desviado, nada disso. Significa que você diz assim, Deus, eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse centro, porque eu quero viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Talvez Deus, as dificuldades me levaram para um caminho diferente, talvez pela necessidade. Hoje eu trabalho num lugar que não tem nada a ver com o que o Senhor tinha planejado para a minha vida. Mas você percebe isso, você diz, Deus, mas faz uma obra na minha vida, me traz de volta para o lugar certo, me coloca no lugar que o Senhor sonhou e desejou para a minha vida. Eu quero viver do sobrenatural do Senhor. Se você quiser fazer a sua oração, sai do seu lugar, vem aqui para frente, não perca essa oportunidade. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui à frente, Deus. Deus, nós não somos perfeitos. Deus, nós queremos crescer no Senhor, nós queremos conhecer melhor o Teu coração. Nós queremos estar mais perto de Ti. Nós queremos sim, Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Muitas vezes, Deus, a gente vem para a sua casa, a gente ouve palavras e parece que nós estamos tão distantes. Parece que essas palavras que a gente ouve nunca vão se tornar realidade na nossa vida. Parece que nunca vai acontecer. Será que, Deus, o Senhor tem isso para mim? Será que o Senhor é tão bom assim? Mas eu olha a minha situação, Deus, olha a minha família, olha a minha casa. E muitas vezes parece que a nossa realidade está tão distante, Pai. Mas nessa noite, Deus, o que nós queremos é colocar os nossos corações na Tua presença e dizer que o desejo do nosso coração, Pai, é estarmos no centro da Tua vontade, Pai. Nós entendemos nessa noite que se nós estivermos no centro da Tua vontade, Deus, o Senhor vai fazer o impossível por nós. O Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Todos os sonhos, os planos que o Senhor tem para nós vamos viver. Nós vamos viver do sobrenatural. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Deus, nós nos arrependemos. Por isso, nessa noite, Deus, nós voltamos os nossos corações para o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, nós te pedimos, nos coloque de volta no centro da Tua vontade. Deus, nos arranca do lugar onde nós estamos e nos planta no lugar onde o Senhor desejou para as nossas vidas, Pai. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos, Pai, andar em fé. Nós vamos acreditar na Tua palavra, mesmo que o mundo diga que não, mesmo que as circunstâncias
vive pela fé. O justo não vive a sua vida baseada naquilo que ele pode ver, mas baseado na palavra de Deus. Nós cremos, nós acreditamos nas tuas promessas sobre nós. Nós acreditamos que o Senhor é um bom Pai. Nós acreditamos que o Senhor tem coisas boas para nós. Nós acreditamos em um tempo de colheita e nós colocamos os nossos corações disponíveis para o Senhor, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Você que está aqui à frente, eu gostaria que você repetisse essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu vim aqui à frente nesta noite para te dizer que eu quero estar no centro da tua vontade. Me perdoa se eu sair do caminho. Me perdoa se eu deixei de acreditar nas tuas promessas. Me perdoa se eu deixei de acreditar naquela voz que falava ao meu coração. Talvez, Deus, hoje eu estou tão longe do centro da tua vontade. Mas nessa noite eu me arrependo. Eu peço ao Senhor, me coloca de novo no lugar que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver os teus planos para a minha vida. A tua palavra diz que os teus pensamentos, os teus caminhos são tão altos. Revela os teus pensamentos, revela os teus caminhos ao meu coração. Eu quero viver o sobrenatural que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por esta segunda chance. Obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai. Eu entrego a Ti o meu coração. Eu entrego a Ti os meus caminhos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é do Senhor. Abençoa a minha vida. Guia a minha vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. E talvez hoje você vai embora desse lugar e o diabo vai falar no seu ouvido assim: foi só mais uma palavra, foi só mais uma oração. Nada mudou na sua vida. Como eu falei para você, existe a parte de Deus, mas existe a nossa. Se Deus falou com você nessa noite, se você precisa mudar algo em sua vida, se você precisa tomar uma atitude, se você precisa consertar alguma área, se você precisa mudar o rumo da sua vida, faça isso. Mesmo que você tenha que lutar contra a maré, mesmo que o mundo pareça que está contrário de você, parece que é tão difícil, mas se você decidir obedecer a voz de Deus, se você decidir obedecer aquela pequena voz que fala no seu coração, às vezes parece um pensamento, não, loucura, foi um pensamento. Deus está falando com você. E se você decidir ouvir essa voz, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai te colocar em lugares que você não imaginou. Deus vai fazer coisas na sua vida que você não pode nem imaginar. Eu creio nisso. Você acredita nisso? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe.